Quantas pessoas estão queimando no inferno neste momento? Este não é um número simples de se calcular, entretanto, neste texto, iremos procurar estimar este número. Abordaremos o inferno cristão, obviamente, pois vivemos em um país de maioria cristã. Se abordássemos o inferno islâmico, por exemplo, todos os cristãos é que estariam nele, e por aí vai. Quantas pessoas já existiram na Terra? Em outubro de 2011, a população mundial chegou a 7 bilhões de pessoas. Este é o número de pessoas vivas neste momento. Segundo estimativas do Population Reference Boreal, PRB, já nasceram, desde o surgimento do Homo sapiens, 108 bilhões de pessoas. Este número é bastante inexato, pois envolve suposições dos tamanhos de população para diferentes pontos da antiguidade até o presente, com aplicação de taxas de natalidade assumidas, portanto, não reais, para cada período. Quantos cristãos já existiram? Muitas destas pessoas nunca souberam, ou sequer tiveram a oportunidade de saber o que é a Bíblia, como por exemplo todos os povos que existiram antes do Antigo Testamento ser escrito, ou mesmo os povos pré-colombianos, como os maias, incas e astecas. A maioria destas pessoas não viveram em países cristãos, mas sim em países islâmicos, hinduístas, politeístas, tendo uma chance mínima ou nula de conhecer a Bíblia, assim como você provavelmente não conhece o Alcorão, a Bíblia islâmica, o Vedas, hinduísmo, ou mesmo o Livro dos Mortos, dos antigos egípcios, entre muitos outros livros sagrados de cada religião. Seguindo esta lógica, você verá no inferno todos os índios, antigos egípcios, muçulmanos, 30% da população atual do planeta, budistas, hindus, tribos africanas, étnico, pois nunca ficaram sabendo quem foi Jesus, nem mesmo ouviram falar em 10 mandamentos e, claro, idolatraram outros deuses diversos. Dentre os cristãos, quantos foram para o céu? Mesmo dentre os povos cristãos, como nós por exemplo, a grande maioria não leva uma vida isenta de pecado, vai às igrejas automaticamente como por obrigação. Muitas vezes amamos outras coisas mais do que a Deus. Nossos filhos por exemplo, idolatramos pessoas, temos inveja, usamos o nome de Deus em vão a todo momento, trabalhamos nos sábados, temos desavenças mesquinhas ou mentimos aos nossos pais. Todos pecam, mas nem todos têm tempo de se arrepender. Isso sem contar passagens como a Inquisição, as Cruzadas, as guerras que certamente levaram grandes parcelas dos cristãos destas épocas ao inferno, por praticarem ou serem coniventes com o mal que prevalecia nestas épocas. Entretanto, sendo um tanto otimista, iremos supor que 20% de todos os cristãos realmente viveram uma vida sem grandes pecados, ou se arrependeram verdadeiramente, receberam a graça de Deus e foram para o céu. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mateus 7:21. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Mais uma vez, sendo incrivelmente otimista, iremos supor que 15% de todas as pessoas que já existiram eram cristãs. Esta é uma porcentagem otimista, pois ignora que o cristianismo chegou à América há poucos séculos e que na Ásia, o continente mais populoso do mundo, os cristãos sempre foram uma minoria. Então destas 108 bilhões de pessoas, apenas 20% dentre os 15% que foram cristãos estariam no céu, ou seja, 3% de todas as pessoas que já existiram, cerca de 3,2 bilhões de pessoas. O restante, ou seja, mais de 104 bilhões de pessoas, estariam queimando no inferno. Apenas para termos ideia do quão incrível é este número, imagine o tamanho do nosso país, do Oiapoque ao Chuí. A população que estaria queimando no inferno corresponde a mais de 512 mil vezes a população do Brasil, isso mesmo, mais de 512 mil vezes o tamanho do nosso Brasilzão.
Como estamos vendo isso tudo pela ótica cristã, consideraremos que não existe reencarnação, e sim que as almas de todas essas pessoas, de todas as eras, se acumulam no inferno, assim como novas almas continuam a serem criadas por Deus a cada dia. Queimar eternamente. Entretanto, está faltando um ponto essencial. Não é raro ouvirmos a expressão Beltrano irá queimar eternamente no fogo do inferno. Apesar de muitos religiosos bradarem em voz alta queimará eternamente, isto seria uma inverdade, segundo o Velho Testamento. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como a fumaça. Salmos 37:20. Os ímpios serão varridos, antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem os seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Salmos 58:9-11. Ou seja, as almas perecem no inferno, em vez de queimarem eternamente. Portanto, ao contrário do que possamos imaginar, talvez Hitler não esteja mais no inferno, mas se sua alma já tenha perecido há muito tempo. Entretanto, no Novo Testamento, há a distinção entre o inferno Hades e o lago de fogo Geena. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Depois sexto, um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 27:15. Já desta forma você estaria preso sim no inferno, até o dia do juízo final, quando seria julgado pelo trono branco, e desta forma os cálculos acima voltam a fazer sentido. Algo interessante de lembrar é que, uma vez que os judeus não consideram o Novo Testamento como sagrado ou inspirado por Deus, fica valendo para eles somente a ideia do Velho Testamento de que almas perecem no inferno em vez de queimar eternamente.